Boa noite. Boa noite. Já estou chegando por aqui com muitas atividades, muita coisa para a gente conversar. Esperar o pessoal, né? A gente colocou a live às 8 para dar tempo das pessoas saírem do trabalho, chegarem em casa, tomar um banho, comer alguma coisa, né? E a gente poder papear. Ei, Vi! Ana Borges, seja bem-vinda. Renato. Vamos esperar um pouquinho, né? A gente vai papeando aqui enquanto a gente vai esperando mais algumas pessoas entrarem e a gente pode começar. Hoje eu venho com uma surpresa, mas dei spoiler, né? Dei spoiler na live de ontem, na chamada eu também dei mais spoiler, porque não tinha como eu não vir conversar um pouquinho com vocês sobre emoções, né? Que é a base da cognição. Então, a gente tem que conversar um pouquinho como é que a gente trabalha isso na psicopedagogia, na pedagogia, né? Ensinando, não tratando, como são os psicólogos, né? Então, a gente vai conversar um pouquinho aqui. Boa noite, gente. Boa noite. Obrigada aí pelo prestígio. E devagarinho as pessoas vão entrando, né? Terça-feira a gente está no início da semana ainda, mas eu achei um bom dia para a gente trabalhar projetos. Como é que uma psicopedagoga se vira nos 30 para poder fazer projetos para as crianças, né? Principalmente projetos que sejam universais, onde você vai contemplar uma criança que não fala, uma criança que não se mexe, uma criança que ainda tem muitas disfunções sensoriais. Então a gente tem que ir pensando em atividades que contemplem todo mundo. Isso chama um planejamento universal, né? Então, como eu falei, não tinha como não vir falar das emoções. E aproveitando que a Disney está lançando, né, o Divertidamente 2, a gente ficou aí em um hiato, né, do Divertidamente 1 para o Divertidamente 2. No Divertidamente 1, trabalhou só as emoções básicas, né, as 5 emoções básicas. E no Divertidamente 2, como ela sai da infância e vai para a adolescência, a gente já vai trabalhar com algumas emoções um pouco mais complexas, que vão, né, se juntar para poder gerar os sentimentos. Então, é muito bom a gente conhecer esse caminho cognitivo. Entender que cognição não é uma aprendizagem qualquer. O que é cognição? Como é que eu faço para que esse campo mental se abra e a gente dê passagem para a aprendizagem efetiva? Como é que lida com atenção? Como é que lida com toda essa gama, né, de conceitos que às vezes ficam muito no âmbito da psicopedagogia, da psicologia, né? Então a gente precisa começar a conversar um pouquinho mais e as pessoas terem acesso a esse tipo de informação mais palatável, mais usuais no dia a dia. Então hoje eu dei uma sapeada na internet, muitas pessoas produzindo material para trabalhos, né, em escolas ou a gente que usa em terapia com Divertidamente, e eu escolhi alguns materiais e também comprei na Amazon os livros que foram lançados do Divertidamente, né? Eu comprei já a dupla do Divertidamente 1 com o Divertidamente 2, eles vêm com as miniaturas. E também comprei um outro livro que já é uma leitura para nós, né? Porque a gente tem que pensar que o Divertidamente, ele não foi feito para criança. As crianças veem o Divertidamente, mas eles não se é trabalhado
a denominação e identificação das emoções, sem atingir os sentimentos, né? Então, a gente precisa dar nome a cada emoção, a saber ter respeito pelas emoções e como é que eu lido com elas. Então, uma criança, prioritariamente, quando eu me disponho a fazer um projeto, né? Esse é o segundo de emoções que eu estou fazendo. O primeiro, eu fiz o Monstros das Emoções, né? Eu já trabalho com Monstros das Emoções há 7 anos, eu trabalho com Monstros das Emoções. Eu conheci os monstros em Buenos Aires, na Argentina, num curso que eu fui fazer. E trouxe comigo o livro em espanhol, não tinha ele em português ainda. E depois a gente conseguiu aqui, agora a gente já tem uma série dos monstros das cores, né? Então, e agora com o lançamento de Divertidamente 2, eu me aventurei em criar alguma coisa com o Divertidamente 2. Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Deixa eu só ir localizando aqui, falando um oizinho com todo mundo que está prestigiando aí. E é isso, e agradecer, né, porque esse ritmo de live, né, vai te dando um turbilhão de ideias. E eu nunca tinha vivido isso, então estou gostando bastante. Então a gente vai começar com o primeiro livro. Esse livro aqui é um livro que não é para criança. Lógico que eu posso sim dar para uma criança de 9 anos aí, ela já pode ler e ela vai ser curiosa com as emoções. Então é um livro gostoso, palatável, lê muito rapidinho, até marquei aqui, ó, como é que ele é bonito, né? As chamadas, né? De cada emoção. São 5 histórias contadas pela mente. A mente vai contar essas histórias. Então ela vai contar uma história de alegria, uma história de medo, uma história, né, de nojo, uma história de medo, uma história de raiva e uma história de tristeza. E a gente, né, fica ali brincando no Instagram de vez em quando, aí eles começam a colocar quais são as suas 3 emoções, quais as 3 emoções que a gente realmente, a gente tem esse quadro de mostrar as emoções. Então aí eu mostrei minhas 3 emoções. A primeira delas, a nojinho, a segunda é a alegria e a terceira é o tédio, né? Porque quando eu não tô fazendo nada, eu quase morro de tanto tédio. Então a gente tem que saber identificar essas emoções em você e quais estão em alta e quais são as que equilibram o nosso humor. E outra sacada muito grande foi a do McDonald's, né? McDonald's veio com os bonecos. E esses bonecos, a primeira utilidade que eu vi foi uma das pessoas que eu sigo aqui no Instagram, a Iguana do Mediano Aprendizagem. Ela fez uma atividade muito legal de princípio alfabético, né, e de consciência fonológica, fonêmica, e quem tiver mais criatividade usa de outras formas. Eu usei de outras formas do que ela mostrou, para usar com as moedinhas, né? Porque você engata aqui atrás, puxa e ele solta uma moedinha. Essa moedinha para em cima de alguma coisa. Eu vou mostrar para vocês depois como é que faz os jogos. Então o McDonald's teve essa sacada. Infelizmente, hoje eu fui ver que a tristeza não estava dentro do meu potinho. Fiquei numa tristeza muito grande, porque eu não sei onde ela foi parar, porque eu trabalhei umas 2 semanas que eu trabalhei pra caramba com esse jogo, alfabetizando crianças. E a que eu não consegui comprar, gente, vocês acreditam que foi a nojinho? Em todos os McDonald's que eu ia, ele estava esgotado. Ele estava esgotado, ele estava esgotado, ele estava esgotado. Agora eu tô igual uma maluca procurando ele na internet. Então, se vocês souberem de alguém aí que tá já jogando no baú da dispensa os brinquedinhos do McDonald's, lembre de falar assim, cutuca lá a tia Kelly lá e fala com ela que você tá doando isso, ou que você vai jogar fora. Porque isso aqui cai no baú das crianças, né?
Essa semana já tem outros Minions, então esse aí já caiu no baú do esquecimento. Então, esse é uma outra atividade que eu vou trazer para vocês, mas a que sempre eu gosto muito, muito, muito é abrir as coisas que eu compro, né? E explicar para vocês um pouquinho, vou mostrar para vocês alguns arquivos que eu já preparei, né? E de onde são esses arquivos. E explicar para vocês um pouquinho. Sempre a gente gosta de dar uma explicação para aquelas pessoas que ainda, né, não têm muito acesso a essa informação. As pessoas precisam entender o que é cognição. Toda a base da cognição, que é o grande trunfo da aprendizagem, a base dela é sensorial e emocional. Então, para que eu desenvolva o cognitivo, eu preciso que as minhas atividades tenham bases sensoriais e emocionais. Ok, como é que é isso? Uai, se eu estou trazendo essa atividade, onde eu não consigo pegar essa alavanca e puxar, eu vou me frustrar. Nisso, eu vou gerar essa emoção, geralmente é raiva, eu jogo isso para lá. Por quê? A maior parte das crianças que eu trabalho tem prejuízos severos sensoriais. Então, eu tenho assim um andar. Então, quando a gente fala que nós que somos educadores e não estamos ligados à neurociência, nós estamos perdendo de só ficar copiando a atividade da internet ou tirando de Pinterest. Eu tenho que entender e saber analisar aquela atividade, para quem que eu vou dar aquela atividade, como que eu vou dar aquela atividade, por que que eu vou dar aquela atividade, o que que eu quero desenvolver nessa criança. Então, toda a base cognitiva ela é sensorial e emocional. E eu tenho um caminho a seguir. Então, eu não posso brincar disso. Muitas atividades que eu vi na internet estavam perguntando como a criança se sentia. Isso é uma porta enorme que a gente abre para uma catarse. E se eu não sou psicóloga, eu não tenho que abrir essa porta. Porque quem vai trabalhar essas emoções gerando sentimentos são psicólogos. Então, qual é o trabalho da pedagogia e da psicopedagogia com as emoções? Denominar e identificar. Então, eu dou um nome a isso e mostro uma cara para isso. Então, a gente tem sim os emojis. A gente tem aqui, o Divertidamente veio com essas imagens para você relacionar. E é isso que a criança precisa aprender. Ela já sabe dar nome a essa emoção, ela consegue identificar, porque um dos maiores prejuízos que os pacientes dentro do espectro têm é enxergar a emoção na outra pessoa. Aí fala, eles não são empáticos, não tem nada disso. É uma questão mesmo de denominação e identificação. Então, a gente vai trabalhar com eles toda essa parte, aumentando esse repertório de instrumentos verbais, para quando a psicóloga for trabalhar essas emoções, ele já sabe dar nome e já sabe identificar. Aí a psicóloga vai trabalhar com ele os sentimentos dele. Quando é que você fica com raiva? Quando é que você fica com medo? Quando é que você... Não, isso é a psicóloga que vai trabalhar. Então, a gente vai trabalhar atividades, né? Aí eu vou depois deixar escrito aqui para vocês. A gente tem minha parceira que é a Pedagogiando por Aí, que ontem me mandou uns arquivos. Eu já imprimi, já tá tudo pronto. Tem a Bolacha Pedagógica, que trouxe agora, acabei de imprimir aqui, um quebra-cabeça enorme. Então, ótimo para você, né, trabalhar a montagem das peças. E a gente sempre tem que visar o quê? Quando eu monto um projeto. Quais são os pré-requisitos que eu quero trabalhar com aquela criança da alfabetização?
dentro desses requisitos, quando eu estou trabalhando, quais são os campos da BNCC que eu quero trabalhar? E aí eu faço esse conjugado para poder analisar uma atividade para dar. Então, dentro as emoções, a gente vai trabalhar no eu, o outro e o nós. Ali claramente faz várias perguntas se aquela criança, né, se importa com o outro, se ela importa com a cultura, se ela se importa com isso, se importa com aquilo. E isso está diretamente ligado às emoções. Então, que bom que as emoções agora estão com as carinhas tão bonitinhas, né? Esses novos arquivos, né, diferente do primeiro Divertidamente, que são essas imagens, ficaram fofas, lindinhas, né, pra gente poder conversar, pra gente poder trabalhar. Então, esse arquivo aqui é o arquivo principal que eu vou trabalhar com denominação e identificação. E assim, esse aqui é de educação e transformação. Ó, sempre é bom a gente, colocar quem faz material, né? Colocar o nome aqui. E quem acessou a página, vai lá e escreve aonde acessou, para a pessoa acessar a página, né? É tanto trabalho que dá para fazer para a gente poder ficar distribuindo nos grupos sem autorização. Não precisa nem colocar, né? A gente coloca por causa dos direitos que a gente tem. Mas é tão ruim a gente ter que lutar por direitos que são nossos. Fui eu que fiz. Então, vai lá na minha página. Me prestigia. Então, esse arquivo aqui é da educação e transformação. Então, esse arquivo aqui, como que eu vou usar esse arquivo? Esse arquivo aqui, eu vou trabalhar pareamento. E eu vou trabalhar uma atividade que é óculo manual. Óculo manual. Então, se eu quero trabalhar uma ativação do sistema vestibular, eu coloco embaixo para a criança abaixar, pegar, levantar e colar. Se eu quero trabalhar cruzar a linha média, eu coloco em cima de um plano inclinado e ele vai pegar e vai colar à frente. Se eu quero trabalhar uma extensão de braço, porque eu trabalho psicopedagogia junto com psicomotricidade. Então, eu coloco para ele trabalhar em cima. Então, esse aqui é o arquivo principal que eu vou dar nome às emoções e eu vou criar uma relação entre o que está escrito e o que está desenhado. Então, são lindas essas imagens. Olha que coisa mais bonitinha, a ansiedade. Olha que coisa mais fofa. A alegria, a tristeza, o medo. Olha que simpaticão que o medo ficou. Olha que diferença. Como ele era e como ele tá. Muito fofo, né? A raiva. Ficou parecendo um curupira, mas tá lindo. E a vergonha. Então, esse aqui é o arquivo principal. Aí, a gente vai trabalhar de várias formas. Um outro arquivo que veio, e esse aqui é um arquivo do... Deixa eu ver se tem aqui. É do bingo. Esse aqui, é da bolacha pedagógica. Bolacha pedagógica. A bolacha pedagógica veio com esse bingo das emoções. Então, você recorta e a criança vai identificar pela imagem ou a criança que já está iniciando a leitura pelo nome. Então, o bingo das emoções é mais uma atividade de pareamento também, com identificação e denominação. É da bolacha pedagógica. Tá bom? E aí, essas fichinhas aqui que veio pro bingo, aí eu fiz várias atividades. Isso aqui eu posso colocar dentro de vários materiais sensoriais para a criança pegar, né? E parear em outro lugar. Eu posso trabalhar com... Aí já é uma outra caixa. Esse aqui é um outro arquivo. Esse arquivo aqui é um arquivo que chama Revelando Emoções. Esse aqui é do Pedagogiando por Aí.
tá? E vem esse arquivo, só foi colado aqui ó, um pedaço que eu tinha de papelão, né? Foi minha mãe que fez pra mim. Hoje ela, ó, se acabou de fazer para poder adiantar, para eu apresentar para vocês, porque os arquivos chegaram ontem à noite e não deu tempo de eu fazer. Então foi isso aqui, foi a dona Nininha, ó, minha Mamilis, que fez pra gente poder mostrar. Então essa caixa aqui é do Revelando Emoções. Então eu posso trabalhar tanto com essas fichinhas aqui para uma criança que está iniciando a falar, uma criança que já fala, que está começando a identificar. Eu posso trabalhar com ela, ó, dentro da caixa. Ou eu posso trabalhar com as fichas realmente desse arquivo, que são essas fichas aqui, ó, onde ele descreve o medo. Já é uma ficha mais perigosa para trabalhar. Se você não tem um nível, uma gama de afetos com a criança, se ela não confia em você, se ela não está um tempo com você, é perigoso usar esse arquivo aqui, porque você pode, né, ampliar os círculos concêntricos dela e ela gerar alguns pensamentos e ela, né, ficar com algumas questões em aberto. Então tem esse arquivo aqui também, quem quiser trabalhar com crianças maiores, né, aconselho os psicólogos a trabalhar com isso. Os psicopedagogos e os pedagogos não aconselho não, tá? A trabalhar com a descrição. Fica um caminho aí que deve ser seguido mais pelos psicólogos. Outro arquivo que veio para mim foi essas máscaras, Pedagogiando por Aí. Eu achei o máximo as máscaras. Eu gosto muito de trabalhar com máscaras. E eu que trabalho com grupos, agora eu já tenho grupinhos bem maiores, que vai dar para trabalhar com pelo menos com as 5 emoções básicas, a gente vai poder trabalhar, né? Então eu achei uma graça as máscaras. E eu vou pedir o Márcio para me auxiliar aqui, e o Márcio vai chegar um pouco a minha câmera aqui para lá, para vocês verem como é que funciona os arquivos do Mediana Aprendizagem, ó. Ela fez algumas placas, ó, com imagens, ó, lançadores de disco, que chama esse arquivo lá, tá? Vai lá, visita bastante a página dela, da Iguana, do Mediana Aprendizagem. E ela fez também com o princípio alfabético, que são as letras do alfabeto. E com os numerais, ó, os numerais. Então é aquele princípio que eu falei para vocês. Tem até um vídeo lá, visitem lá a página dela, né? Prestigiem, ó. Mediando a Aprendizagem, @Mediana Aprendizagem. Ela prestigia lá o vídeo dela, ela explicando como que ela fez esse jogo, tudo direitinho. E aqui a gente tem umas moedinhas. Presta a caixinha aí, fazendo favor. A gente tem umas moedinhas, a gente coloca as moedinhas nesse joguinho. Aí você escolhe, né? As crianças, cada um escolheu um personagem comigo lá. E a gente coloca a moedinha aqui dentro. Ó, vou pegar aqui a invejinha. Ó. E arremessa, ó. Joguei forte demais. Passou direto. Então, a gente, até isso, né? Precisão, força, precisão. A gente tem que trabalhar o óculos manual, ó. Aí você depois descreve o que é que você quer trabalhar com a criança. O que vale é a criatividade. Então, essa bolachinha parou aqui em cima. Eu trabalhei o seguinte. Aqui eu tinha uma caixa com vários animais. E a criança tinha que buscar para mim os animais que iniciavam com a letra G. Depois que tinham na palavra o som da letra G. Depois que tinham em algum lugar o G na palavra. Então, a gente vai aumentando a exigência cognitiva da criança,
mesmo porque ela precisa aprender comigo a se autorregular, a se frustrar, a ter dificuldade, como se organizar para poder resolver esse problema. Às vezes não está ali no campo mental, é uma criança que tá mais acostumada com imagens, né? Então a gente vai trabalhando. Então esse aqui é um arquivo muito legal. O próximo que eu vou fazer com vocês, você pode me emprestar ali, Márcio, o quebra-cabeça? Gostaram? Esses aqui são demais, tá? Eu não esqueço de tia Kelly. Agora também eu perdi a tristeza. Não sei onde foi parar a tristeza. Quem souber, quem tiver, quer doar, a tia tá recebendo. Pode chegar pra cá, Márcio. Então aqui, ó, esse arquivo aqui, ó, é da bolacha pedagógica também, ó. Eu vou fazer, hoje eu já recorto e já faço para colocar na minha caixa. E eu tenho vários arquivos lá, que depois eu posso deixar o nome para vocês aqui, das páginas que eu visito, vocês visitam lá e baixem os arquivos. O que eu comprei aqui foi um arquivo super em conta, arquivo de R$3, de R$5. Então vale a pena, se dá um trabalhão danado para fazer, gente, um trabalhão danado, é hora trabalhando, né? E fora a criatividade, fora a boa vontade da pessoa estar criando material pra gente que trabalha pra caramba, e às vezes, olha a loucura que é. Hoje a gente atende o dia inteiro, chega em casa, toma um banho, comer alguma coisa, e a gente já tá aqui para poder dividir o conhecimento que a gente tem. E assim, a gente tem que trabalhar atrelado ao pedagógico, porque a gente, né, às vezes é solicitado nas escolas para trabalhar, né, junto com as pedagogas, as dificuldades de aprendizagem das crianças. E uma criança, ela aprende muito melhor quando ela está trabalhando com uma atividade lúdica, com um brinquedo, com uma brincadeira, ou com material colorido, uma coisa que chame mais a atenção dela, que aumente a energia na função cognitiva. Então a gente tem que ir dosando isso. E agora, não menos importante, o que a gente gosta, né, Brasil? A gente gosta disso aqui, ó, de abrir uma caixinha, de abrir Ó, vocês não têm noção o que tá sendo chegar as coisas que eu tô encomendando para fazer os projetos e esperar para abrir com vocês. Olha, gente, é dureza. Nossa, material fantástico, muito bem embalado. Que coisa linda! Que coisa linda! Emoções no comando. E ele vem com, olha que delícia para trabalhar isso. E esse tipo de livro aqui eu plastifico todo, tá, gente? Eu plastifico, tiro uma xerox aqui para criança ir pareando. Aí eu vou trabalhando, né, do jeito que eu falei para vocês. Se eu quero trabalhar o sistema vestibular, eu coloco embaixo. Se eu quero trabalhar cruzar linha média, eu coloco ao meio, né? E vou trabalhando. Olha que coisa linda essas imagens. E os bonequinhos. Ai, que coisa linda. Os bonequinhos. Vamos ver o que tem mais aqui com os bonequinhos. Gente, vieram todos que aparecem no filme. Todos que estavam lá nas emoções da Riley. Vamos ver aqui. Vem um cartaz. O Márcio tá adorando me ver aqui, igual criança abrir, né? Que eu fico maluca. Maluca. Olha que lindo. Ó. Vai trabalhar algumas cenas do filme, o cartaz. E todos os bonequinhos, olha. Ó. O primeiro amigo imaginário da Riley. Aí a gente pode conversar sobre amigo imaginário, né? A gente já tem várias crianças que estão nessa fase do... Eu fico maluca com miniatura, fico doida.
Ó, até o guardinha, porque do McDonald's veio até o guardinha, eles fizeram. Ó, a minha querida Nojinho. O medo. Aí com essas miniaturas aqui, aí que eu vou me desbundar mesmo para trabalhar. Porque a criança precisa desse tato, a gente trabalha lá no BNCC, vai falar de dimensional, bidimensional e tridimensional. Então tem crianças que não dão conta ainda do tridimensional, então ele precisa do dimensional, ó. Isso aqui, ó, reto, é o dimensional. Então ele vai precisar, quando chega uma imagem, né, que agora eu pedi para minha mãe fazer de feltro para mim, eu quero todos eles em feltro, para a criança poder passar a mão, sentir, aí eu coloco bastante textura em cada um para diferenciar. Ah, meu Deus do céu, olha que bonitinho. E os guardas. Lindo, lindo, lindo. Então o livro é muito bem feito, vai contar. E isso aqui dá um sentimento de competência numa criança que está começando a ler muito grande, né? Textos pequenos. Então ela consegue ler um livro inteiro. Livro inteiro numa semana. Então é legal. Vamos ver o Divertidamente 2. Mesmo princípio. Aí ele já vem com aquele efeito, né? Como é que chama esse efeito aqui? Parece que tá apagando, né? No filme, esse Divertidamente 2 tinha esse efeito diferente nas figuras. Eles parecem mais aveludados. Olha, que lindo a apresentação das emoções. Olha a inveja, medo. Ah, meu Deus, esse aqui é maravilhoso, né? A pochete. E assim, conheço muitos adultos que já viram o filme 2, 3 vezes. Eu não fui ver ainda mesmo por falta de tempo. Senão eu já tinha visto mais vezes, porque cada vez que a gente assiste, né? Eu que tenho marido psicólogo, cada vez que a gente assiste, eu já neguei a psicologia há 26 anos atrás, eu neguei a psicologia, né? E escolhi a pedagogia como minha formação. Então, mas a gente sempre fica, né? Uma coisa a gente estuda, então a gente fica lá. Olha o cartaz desse aqui. Jesus. Ó, as cenas. Aí é criatividade, gente, para criar as atividades. Com certeza vou plastificar os dois. Com certeza vou desamassar e vou plastificar. Eu gosto das minhas coisas plastificadas, guardadas. E aqui, ó, elas são maiores, as miniaturas no Divertidamente 2, ó, elas são maiores. Ó, vou colocar bem uma do ladinho da outra. Elas são maiores. Ó. É porque a Riley cresceu. A Riley cresceu, o Márcio falou que a Riley cresceu. Então, ó, elas são maiores. Olha a inveja. Ah, o medo, gente. O medo é muito fofinho, né? Tô falando igual minha neta que fala que tudo é fofinho. Assim, Olha o tédio, gente. Aquilo ali é tristeza, meu bem, não é medo. É tristeza. O medo tá aqui. Eu também. É tristeza. Desculpa. Eu falei com medo. Não, a tristeza é uma fofinha. O medo. Ele é bem maior. Ó. Bem maior que as outras. Então é isso que eu tinha hoje para mostrar para vocês. E espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham dúvidas. Se tiverem alguma pergunta para fazer, se tiverem alguma dúvida. Laísa. Ah, meu Deus do céu. Então, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, tiverem alguma dúvida, quiserem alguma dica, estou aberta a perguntas, tá? Como eu disse a vocês, a partir da semana que vem, as lives vão ser transmitidas pelo YouTube, mas as pastas já lá, tudo que já aconteceu aqui são presos lá, já estão funcionando. Distribuam esse material, ajudem outras pessoas e se vocês precisarem,
é só mandar uma mensagenzinha que a gente está à disposição. Espero ter ajudado. Sigam bastante a página do Pedagogiando por Aí. Ele tem bastante material, vão lá, cliquem, comprem. Tem também os gratuitos. Então, as meninas postam lá e vocês podem acessar. E agradecer mais uma vez. Muito obrigada. Muito obrigada por mais uma vez estarem aqui comigo. E amanhã nós temos encontro com a Magali. Então, como é que vai funcionar amanhã? Amanhã eu entro com um vídeo da primeira entrevista com a Magali. A gente começa a fazer toda a avaliação para fazer o plano de desenvolvimento do filho dela e como ele será atendido, tá? Tem alguma pergunta aí, Márcio? Tem. Pergunta? Cadê pergunta? Kelly, posso integrar a família com o trabalho com essa temática? Lógico. A família sempre é a base de tudo. Como? Então, como que eu posso integrar? Eu posso dar os personagens a cada pessoa. Eu posso fazer feições. O Imagem e Ação é um deles que aqui... Agora, com crianças muito pequenas, eu não aconselho. Não aconselho. Só mesmo denominação e identificação. Agora, com as crianças maiores, desbundem. Você tem aquele ali de descrever as emoções, desbundem. Se vocês acham que vocês podem abrir essa caixinha, que vocês podem ter essa liberdade com a criança, mete bronca, tá? Tem mais alguma? Tem mais. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ir baixando aqui. Só a Laísa mesmo pra ficar falando essas coisas, né? Como é que pode? Semana que vem é ela, tá? No Artistas do Cuidado. Ok. Tá perguntando aí dos materiais. Ui, peraí, deixa eu ver aqui. 10-0 aqui, hein? Aonde? Você quer ler aí pra mim? Tô rolando pra baixo. Deixa eu ver. Vejo muitas terapeutas que só querem atender com muito material, comprar e comprar. Como é que você mantém matemática dessa durante um mês, por exemplo? Em vez de ser todo dia uma coisa diferente. Pois é, eu penso sempre no projeto, né? E toda vez que eu compro um material, cada ano eu dou uma nova função para ele. Então, aí vai de cada um com seus objetivos. Igualzinho, tem crianças que eu acompanho há 8 anos. Então, no outro ano, se eu vou fazer... Sempre eu tenho um projeto de emoções no ano. Geralmente eu trabalho ele em novembro. Eu gosto muito de trabalhar ele em novembro para preparar para o final do ano. Então, cada ano eu acrescento ou tiro alguma coisa do meu projeto. Porque eu trabalho com os pré-requisitos, com a BNCC. Então, eu coloco ali dentro dos meus objetivos com a criança mesmo, porque eu tenho que instruir as escolas, tá? E é isso, gente. Muito obrigada. Foi um prazer estar aqui com vocês e aguardo vocês amanhã com a Magali. Magali vai estar com a gente amanhã às 20 horas, apresentando a primeira etapa da anamnese, né? Chamou anamnese, né? Eu não chamo de anamnese, eu chamo de histórico. Do histórico dela com o Gael, tá bom? Desde a gestação. Então, ó, beijo pra vocês, espero que vocês tenham gostado. E agora vai ficar gravado, vocês vejam outras vezes, ou mande pras pessoas, mande pros professores, tá? Abraço, gente, beijo, paz e bem, Deus abençoe.